Eu tenho uma grande atração pelos filmes que têm uma linguagem mais experimental, de uma narrativa não muito comum, de um visual diferente. A animação também serve para refletir as minhas ideias. Eu posso usar essa linguagem para falar o que eu acho e de uma maneira divertida ou de uma maneira até disfarçada, poética. Paixão desde criança, que todo mundo, eu acho que tem isso naturalmente, né? Quando você vê a possibilidade de coisas inanimadas ganharem vida, como é o caso do desenho. Eu acho até mais do que animação, o que eu sempre quis fazer na minha vida foi contar história. Eu sou uma pessoa assim, que eu entendo o mundo através de metáforas. O Canadá, para mim, era um objetivo por causa de Norman McLaren. Eu tinha lido sobre ele, tinha visto alguns filmes dele, da época em que ele estava na frente lá da animação do National Film Board. E eu queria fazer igual, queria fazer filmes com a mesma liberdade que ele fazia e queria conhecê-lo, queria aprender com ele. E surgiu uma bolsa do governo brasileiro, da CAPES, para pessoas que quisessem estudar cinema no exterior, porque não existia nenhuma universidade de cinema, muito menos de animação. Acabei indo para o Canadá, cheguei lá, conheci Norman McLaren, ele me deu maior força, falou, pode ficar aqui, fazer o que quiser. Aí 3 anos depois, em 1985, eles concluíram um acordo com o mesmo National Film Board, onde eu tinha estado, para fazer um centro no Rio de Janeiro para desenvolver o cinema de animação, o cinema educativo, um pouco nos moldes do que tinha sido o National Film Board no Canadá. E aí me convidaram para organizar o programa de animação. O Marcos, ele percorreu várias cidades do Brasil, fazendo uma palestra introdutória, explicando o que ia ser o projeto e convocando pessoas que quisessem se inscrever para se candidatar. Dessas pessoas todas se inscreveram, passaram por entrevista e tal, foram escolhidos 10 artistas. E o interessante era assim, que era um grupo, funcionava como uma oficina, a gente ficava lá o dia inteiro, era de 9 às 5, só produzindo. Eu acho que foi um vínculo muito forte, porque passamos alguns meses juntos, todo dia, numa intensiva de animação, vendo filmes, descobrindo com detalhes um universo que ia fazer parte da nossa vida até hoje. A gente não sabia, mas aquilo ia ser o embrião do Animamundi. Quando acabou o convênio com o Canadá e o Canadá se retirou da criação desse núcleo, o governo brasileiro não deu continuidade. Então as verbas secaram, todo o incentivo secou. Teve uma mudança de governo aqui no Brasil, entrou um presidente chamado Collor de Mello e o dinheiro de todo mundo que tinha dinheiro em banco ficou preso. O governo confiscou esse dinheiro. Todo mundo perdeu o dinheiro todo, da noite para o dia. E o trabalho também. Quando acabou assim, toda a ajuda, toda a estrutura que já existia de apoio à cultura, por 2 anos ficou completamente estagnada e todo mundo sem saber o que fazer. O cinema no Brasil nessa época quase acabou porque assim foi fechando tudo quanto é produção, não tinha produção nenhuma. Imagina o cinema de animação, que ninguém nem sabia o que era. Como é que a gente ia fazer? Mas acontece que depois dessa quebra de apoio, então acabou mesmo, morreu todo mundo, cada um foi pro seu canto. Um dia, a Leia vem visitar a gente, voltando, ela tinha acabado de se formar, voltou. E aí estava lá na Campo 4, a gente conversando, eu e ela e a Ida, a gente conversando. Aí a Leia falou assim, olha,
Tem uns filmes dos alunos lá da CAULART que são ótimos, maravilhosos, assim, os filmes dos alunos que se formaram e tal. Eu queria trazer aqui para mostrar aqui. E a gente falou, poxa, tem um lugar que acabou de abrir aqui, muito legal, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. Tinha um ano que o Centro Cultural Brasil tinha formado, né? Tinha aberto. Vamos lá. Aí nós 3 fomos lá. Aí a gente foi entrando, perguntando com quem a gente fala, levamos a gente caiu na frente do Carlos Alberto de Matos, que na época era o responsável pela área de cinema do CCBB. Quando ouviu a ideia da Leia de fazer a mostra dos filmes da CAULART, ele falou, pô, claro, nossa, faz um projeto, traz pra cá, a gente financia, a gente patrocina, vamos fazer assim e tal. Mas a recepção foi tão boa que a gente voltou pensando assim, pô, a gente devia, vamos aproveitar, vamos fazer alguma outra coisa mais completa. Aí é que eu falo, veio a idealismo daquela época que a gente construiu no núcleo. Quem sabe se isso pode ser um ponto de partida para a gente fazer alguma coisa para ativar a animação no Brasil, para voltar aquele velho sonho da gente. Né? E aí a gente chamou o Marcos veio, e aí foi aí mais ou menos que nasceu a ideia do Animamundi.